Fala, Dix, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trouxe a história de Gideão aqui pra vocês. Bom, Gideão, certo dia ele estava malhando o seu trigo quando um anjo do nada apareceu para ele falando que ele ia comandar um grande exército, ele seria o líder de um grande exército que iria combater os midianitas. Bom, ele ficou meio na dúvida assim, então o anjo pediu para ele pegar todo aquele trigo dele e fazer um bolo e levar para ele, e também levar carne. E nisso que ele levou o bolo e as outras coisas, o anjo ele botou fogo. O fogo consumiu todas aquelas comidas que ele levou para lá e aquilo foi uma confirmação que Deus havia chamado Gideão para liderar um grande exército. Então, o anjo deu o seguinte comando para ele, que ele fosse derrubar todos os altares que Israel tinha feito para Baal. Só que Gideão, ele confirmou que iria fazer isso, só que Gideão ele fez isso à noite, porque ele estava com medo do que sua família iria achar e do que Israel, o povo de Israel iria achar. Porque, como eu disse, eles estavam adorando o Deus Baal. Então, certa noite, Gideão foi com seu servo lá e destruiu todos os altares a Baal e os outros deuses. E ele construiu um altar diretamente para Deus, onde lá ele ia fazer sacrifícios. Quando amanheceu, o povo de Israel ficou procurando quem tinha feito aquilo, até que chegaram à conclusão de que foi Gideão que fez isso. Então eles foram até a casa de Gideão e seu pai disse que se fosse Gideão, se Baal existisse de verdade, que Baal matasse Gideão, pois Israel queria matar Gideão por conta daquilo. E como eu disse, Deus havia chamado Gideão para combater os midianitas. E os midianitas eles estavam praticamente fazendo opressão com Israel. Então, quando o pai de Gideão tinha dito que se fosse Gideão que tivesse feito, se Baal fosse realmente um Deus que ele matasse Gideão, ele contou ao seu pai que Deus havia chamado ele para combater os midianitas. E o pai dele logo ficou muito feliz com essa notícia. Só que Gideão ainda estava naquela dúvida. Então o que ele fez? Ele pegou um pedaço de lã e disse assim para Deus: Deus, se eu vou fazer isso mesmo, que o orvalho amanhã molhe a lã e ele esteja totalmente seco, tá? e que o chão, esteja seco, mas que a lã esteja molhada. E assim aconteceu no outro dia. Só que Gideão ele ficou: ai meu Deus, será que é isso mesmo? Ele pediu mais uma confirmação. E a segunda confirmação que Gideão pediu foi que o orvalho tivesse molhado, mas que a lã tivesse seca. E assim aconteceu. Então Gideão entendeu o seu chamado naquele momento. Bom, ele pegou um exército e o povo de Israel foi junto com ele. Só que ele tinha praticamente 10.000 homens. Então Deus falou assim: Gideão, o seu exército é poderoso, então eu preciso que você diminua esse exército. E ele fez da seguinte forma: Então, parte do exército voltou para casa. Só que Deus ainda viu que aquele exército era grande, então ele falou assim: Gideão, você vai ter que diminuir mais esse exército. Então, aqueles que tomarem água ajoelhados com a mão, lambendo igual um cachorro, esses vão para casa. Então, os que tomaram água assim com a mão foram embora. O exército ficou no total de 300 homens. Só que Gideão ainda ficou meio apreensivo com aquilo. Então Deus, à noite, ele mandou eles acamparem perto do campo dos midianitas e Deus mandou ele lá dar uma conferida no que estava acontecendo. E quando ele chegou lá, um dos homens do exército teve um sonho no qual um pão saiu rolando e quebrou todo aquele acampamento. E o intérprete disse que não tinha como eles ganhar contra Gideão, porque Gideão tinha Deus do lado dele e ele estava poderoso. Então Gideão logo em seguida começou a adorar a Deus, porque ele sabia que Deus estava ali com ele naquele momento. E assim foi. Deus ele pediu para que todos eles batalhassem não com espadas, mas sim com trombetas e vasos com fogo, que seriam as lanternas. E que eles jogassem os vasos e tocassem as trombetas na hora da batalha. E assim aconteceu. Na hora que eles fizeram isso, todos que estavam lá, dos midianitas e outros exércitos, começaram a lutar um contra os outros e acabou que Gideão e os 300 homens venceram essa batalha.
E todos queriam que Gideão fosse o líder, só que Gideão ele não quis ser o líder porque ele quis mostrar que quem era realmente o líder ali era Deus. E com essa história eu trago aqui pra vocês que Deus está sempre com vocês. E quando a gente está com Deus, a gente é poderosamente forte. Há uma palavra na Bíblia que diz, a palavra de Deus mesmo, ela diz ser valente. E o que Deus ele deixou bem claro pra nós também, ali nessa história de Gideão, é que Deus estava falando pra Gideão que Gideão ele era valente. E assim como Gideão, é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos valentes. Então sejam fortes com Deus, sejam um só com Deus, porque com Deus nós somos poderosos. Essa foi a história, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau!